Grandes habitantes de Westeros e bem-vindos ao Cabine Literária. Sentiram a minha falta? Faz tempo que eu não gravo uma crítica pra vocês, mas isso vai mudar. Eu estive ausente por motivos de razões. E a gente pode não ter ainda o 6º livro das Crônicas de Gelo e Fogo, mas dá pra matar a saudade de Westeros com O Cavaleiro dos Sete Reinos, escrito por George R.R. Martin, logo depois da vinheta. Muito fascinado por Westeros, muito mesmo. Então eu ficava horas lendo a Wiki of Ice and Fire, que é aquela Wikipedia oficial de Game of Thrones, de As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Game of Thrones, ou mania de falar Game of Thrones, que a gente pega porque a gente assiste seriado também. Mas foi com muita alegria que eu peguei pra ler O Cavaleiro dos Sete Reinos, porque é um livro que se passa em torno de 90 anos antes do primeiro livro, A Guerra dos Tronos. E óbvio, né, quando a gente fala do passado, a gente não tá avançando nos livros principais, os 5 primeiros livros. E também, como se trata de 90 anos no passado, a gente não vai ver os personagens que a gente já tá acostumado. Mentira, aparecem alguns, mas eu não vou falar quais são, porque você precisa ser sagaz e conhecer bem os detalhes dos 5 livros. Mas isso tá longe de ser um demérito, porque o livro serve para expandir o universo incrível criado por George Martin. E quando se trata de Westeros, eu quero sempre mais. São 3 contos que são protagonizados por Dunk e Egg, o seu fiel escudeiro. Os contos se chamam O Cavaleiro Andante, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso. Esses personagens já foram citados nos livros principais e os contos servem pra gente se aprofundar em como eles se conheceram e como forjaram uma amizade super bonita. E isso, obviamente, enquanto eles se aventuram pelos Sete Reinos. E é aí que a gente começa a aprender mais da história de tudo que rolou por lá antes da rebelião de Robert Baratheon. E apesar da gente não ter vários pontos de vista, porque tudo é narrado pelo Dunk, o livro segue basicamente o mesmo tipo de narrativa do George R.R. Martin. Tudo é visto em terceira pessoa, mas a gente tem inserção de pensamentos e flashbacks do Dunk. Esse, inclusive, é o tipo de narrador que eu mais gosto, que é aquele narrador que é um tipo de espectador, mas ele tem acesso à cabeça e ao pensamento dos personagens. A assinatura do Martin, no que diz respeito aos personagens, é muito clara. Os personagens são super bem construídos e possuem histórias de vida que moldaram como eles são atualmente. O Dunk, ele nasceu na pobreza, lá na Baixada das Pulgas, em Porto Real. E ele se tornou cavaleiro depois que ele virou escudeiro de Sor Arlan de Centaur. E é muito engraçado que existe uma dualidade em Dunk que é muito explorada pelo George R.R. Martin. Ele, como nasceu na pobreza, ele começou lá como ladrão, ele não tinha esperanças pro futuro, ele se achava a escória da escória. E depois que ele vira o escudeiro do Sor Arlan Centaur, sempre é legal fazer assim quando você fala o nome dele, Arlan de Centaur, ele aprendeu a respeito de honra e ganhou mais orgulho de ser quem ele é. Então é muito engraçado que o George ele explora muito bem esses dois lados do Dunk, frente às diversas adversidades que são colocadas no caminho do personagem. E é super interessante ver como esses traços super díspares do personagem estão colocados à prova, né, enquanto a narrativa vai se seguindo. Porque o Dunk, ele é tanto ele é tanto um garoto das ruas quanto um cavaleiro. E isso torna ele super interessante pro leitor, pelo menos ao meu ver. Já o Egg é um garoto careca que tá a fim de buscar aventuras. Só que existe um twist na história dele que explica por que, apesar dele ser só um garoto, ele tem uma mentalidade tão madura. Mas não é spoiler, não vou falar, não quero ser condenado aqui. E é muito curioso que no mundo criado por George R.R. Martin é muito difícil a gente ter relacionamentos entre personagens que não são baseados em algum interesse mútuo. A gente não vê um relacionamento profundo e sincero. Ok, a gente vê em alguns casos, mas não é a coisa que o Martin mais faz. Mas a relação que o Dunk tem com o Egg, por mais que tenha tido um começo meio tempestuoso, é uma coisa que me pegou super desprevenido. Porque mais do que me importar com o Dunk ou com o Egg, eu me importava com o Dunk e Egg, o cavaleiro e o seu escudeiro. Eu me importava com ambos e principalmente com o relacionamento entre ambos. E vindo do Martin, isso é uma brisa de ar fresco frente à narrativa crua e insensível que ele costuma escrever ou narrar.
Vocês entenderam? Mas ainda mais importante do que esses personagens, pra mim, era importante pescar informações a respeito dos Sete Reinos e tudo que estava acontecendo e aconteceu naquela época. E, honestamente, isso foi possível e seria mais possível ainda se o George tivesse aceitado o meu convite de vir tomar café comigo para conversar a respeito dos livros. Mas ele não aceitou. A Casa Targaryen! A Casa Targaryen estava lá reinando belíssimamente no Trono de Ferro. E isso não quer dizer que não ocorriam algumas guerras e rebeliões. E o livro é um prato cheio para quem quer entender quais foram as motivações dessas rebeliões e quais foram as consequências dela nesse período em que é apresentado de tempo. Mas apesar de todos esses pontos super positivos, não dá para negar que existe outra assinatura de Martin aqui nesse livro, que é o fato de que às vezes ele se alonga em algumas descrições ou passagens que não são tão interessantes para o leitor, por mais que eu tenha certeza que é super divertido na cabeça dele. O segundo conto, principalmente, A Espada Juramentada, teve algumas passagens descritivas que eu achei tão chatas de acompanhar. O plot do conto faz sentido nos termos de te apresentar as consequências que de uma das rebeliões mais sangrentas de Westeros. E por mais que tenha uma personagem feminina super forte, e vocês que me acompanham sabem que eu amo mulheres fortes em livros, não compensou, me pareceu meio superficial e desnecessário. E é também o conto que menos explora o relacionamento e o desenvolvimento do relacionamento do Dunk com Egg. Me parece muito mais um filler entre o Cavaleiro Andante e o Cavaleiro Misterioso, que são o primeiro e o terceiro conto. E eu não podia deixar de comentar a respeito da tradução que a tradutora Márcia Blasquez fez. Ela ficou responsável pela tradução dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo a partir do quinto, A Dança dos Dragões. E existem muitos artigos e muita gente que comenta e faz comparações a respeito da tradução dela e do Jorge Candeias, que foi quem traduziu os 4 primeiros livros. Ela faz um trabalho ruim? Não, não faz. Longe disso. Ela traduz muito bem. Mas depois que a gente se acostuma dos 4 primeiros livros, aquele tipo de tradução e escrita, quando a gente lê a dela, fica faltando um pouco de elegância. As maneiras que ela descreve algumas coisas e traduz alguns termos fica parecendo estranho. Atrapalha a leitura? Não, de jeito nenhum, não atrapalha a leitura, mas pode causar estranheza para quem já estava acostumado com Jorge Candeias e para quem é muito ligado em traduções dessas coisas. O que não é todo mundo, mas fica a nota. O Cavaleiro dos Sete Reinos é, portanto, para mim, leitura obrigatória para qualquer um que é apaixonado por Westeros e por toda a Crônica de Gelo, por todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é cheio de curiosidades, personagens carismáticos, é um livro que com certeza vai deixar os fãs com ainda mais vontade de ler Os Ventos do Inverno. George, pelo amor de Deus, escreve rápido, lança logo esse livro! Ele vai ficar, portanto, com 4 troninhos e com a minha vontade de continuar lendo novas coisas a respeito do Dunk e do Egg. E é isso, gente. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você é novo no canal, se inscreva. Acompanhe também a gente no Facebook, no Twitter e principalmente no nosso site, cabeloliteraria.com.br. Acompanhe também o nosso Literacast, que é o podcast do Cabelo Literária. Inclusive, o podcast dessa semana teve como tema As Crônicas de Gelo e Fogo. Então corre lá e acompanha, porque é muito legal e a gente se diverte muito gravando. E é isso, gente. Aquele beijo pra vocês.